Olá pessoal, eu sou a doutora Natália Modeste e esse é o canal da sua dermatologista. Como todos os pacientes para todos os tipos de pele, a gente deve ter um sabonete adequado para lavar o rosto, porque a pele do corpo é diferente, o pH da pele do corpo é diferente do pH da pele da face. Então, não se deve usar o mesmo sabonete para o rosto e para o corpo. Então, para início de conversa, um sabonete adequado para o seu tipo de pele. Então, a gente pode começar a conversar sobre os cremezinhos, os produtos anti-envelhecimento, que são os anti-aging, que geralmente também possuem antioxidantes. Por que a gente precisa fazer uso, lançar mão dos antioxidantes? Os antioxidantes nada mais são do que produtos que reagem contra a ação dos radicais livres, que oxidam a pele, que causam envelhecimento precoce da pele, que causam as manchinhas na pele. Então a gente precisa conversar com o paciente para ver o que mais está incomodando, aonde mais está chamando atenção naquele tipo de pele. Então muitas das vezes a gente lança a mão de usar os antioxidantes de dia e com muito protetor solar, muito reboco, né, que a gente chama. E no final do dia, à noite, a gente lança a mão dos ácidos. Ácidos mais fortes, ácidos mais fracos, ácidos que muitas das vezes descamam, ácidos que muitas das vezes não descamam. Não é receita de bolo, a gente não vai usar sempre o mesmo tratamento, a gente precisa fazer ciclos, a gente precisa mudar, ciclar. Então de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses a gente vai fazer um tratamento e um tempo depois a gente vai renovar esse tratamento com outros tipos de ácidos, tá? Então a gente pode fazer ácidos em casa à noite, muitas das vezes o paciente talvez não vai tolerar aquele ácido, então a gente tem que fazer em concentrações diferentes, por isso que muitas das vezes a gente também prefere para tratamento de melasma a gente fazer alguns produtos manipulados. Nem sempre a gente gosta de fazer, tem produtos ótimos no mercado, principalmente a solução de Kligman, que já foi muito falada, muito estudada, e através dela que novos estudos são feitos, que novos produtos são lançados, que ele é o comparativo, que é um produto que usa ácido retinóico ou tretinoína com a hidroquinona, que são potentes clareadores, mas muitas das vezes as pessoas usam de forma inadequada, forma errada. Então, muitas das vezes esses produtos que são para melhorar, para despigmentar, para clarear as manchas, eles podem fazer efeitos adversos, eles podem causar efeitos colaterais. A hidroquinona, como por exemplo, um uso exacerbado e de tempo prolongado, ao invés dela clarear, ela pode causar o que a gente chama de leucodermia em confete. Ela pode causar umas manchinhas claras no rosto, então a gente olha para aquela paciente, a gente já sabe que aquela paciente já fez uso de hidroquinona por tempo prolongado. Então, o ideal é que todo mundo que tenha mancha consulte o seu dermatologista, uma pessoa que esteja apropriada para cuidar da sua pele. Existem outros tipos de tratamento que não são os domiciliares, que aí são em nível ambulatorial ou consultório, que a gente pode fazer os peelings, que tem os peelings superficiais, os médios e os mais profundos, que a gente usa ácidos como o ácido retinóico, que é muito usado no melasma, o peeling de Gessner, o famoso peeling de Gessner com ácido salicílico, resorcina, peelings de ácido glicólico, mandélico, ácido pirúvico. Então, assim, é uma gama de tratamento de ácidos que a gente pode usar nos peelings, certo? Além dos peelings, a gente também tem o tratamento com microagulhamento, que são aquelas pequenas agulhinhas, muitas agulhinhas que podem ser em formato de roller ou de dermapen, de caneta, para a gente provocar uma injúria no paciente, e muitas das vezes esse tratamento a gente acopla junto, associa junto o que a gente chama de drug delivery, que é um produto que a gente coloca no momento que a gente está fazendo o microagulhamento, e a gente coloca na face do paciente para que aquele produto entre com facilidade naquele momento que a gente está passando o rolinho na pele do paciente. Muitas das vezes pode ser uma vitamina C, pode ser também um ácido, pode ser uma mescla de clareadores que a gente vai usar junto daquela sessão de microagulhamento. E além disso, a gente também pode fazer os lasers, que podem ser os lasers de CO2, o laser ablativo. Geralmente os melhores são os lasers ablativos.
A gente também pode fazer a dermoabrasão, que também não é muito, não tem sido mais tão usado assim em consultório, mas o que é bom frisar para vocês é: doutora, pode ter efeito rebote, pode piorar? Pode, mesmo com o tratamento, a gente fazendo tratamento aqui em consultório, tratamento domiciliar, pode acontecer o efeito rebote. A gente não tem como adivinhar se isso vai acontecer ou não. Por isso que a gente precisa conhecer o tipo de pele. Geralmente a gente pode começar com os ácidozinhos de concentração menor, concentração mais fraca, para que a gente comece a sensibilizar aquela pele, a gente preparar aquela pele, aquela manchinha, e depois disso a gente poder vir com um produto mais forte. Os congressos ultimamente já não tem mais falado sobre aqueles peelings, aqueles produtos que antigamente a gente provocava uma injúria forte na pele, uma descamação grande na pele. Então hoje a gente já usa produtos que provoquem uma ação continuada, prolongada, e não que a gente dê logo um tratamento assim como se fosse um tiro de canhão de frente, de cara, não. A gente vai fazendo um tratamento a longo prazo e bem pouquinho. A gente vai usando os ácidos fraquinhos, vamos ver como é que a pele vai reagindo, a gente vai aumentando a concentração e sempre com protetor solar. De preferência, um fator de proteção 50 para cima. Em relação a ter que reaplicar o protetor solar, isso procede? Sim, é preciso reaplicar o protetor solar, principalmente se você estiver na rua, principalmente se você estiver na praia. Eu também costumo pedir a meus pacientes para que eles possam, se forem para a praia, sempre embaixo do guarda-sol, de preferência com óculos escuro, de preferência com viseira, com boné que tem uma aba boa. E essa aba muitas das vezes também pode ter uma proteção que a gente chama de UV line, tá? Então não só os protetores que vão direto para a pele, mas também protetores como viseira com UV line, chapéu com UV line, a própria roupa com protetor solar. Gente, aí muitas das vezes a minha paciente pergunta assim: doutora, eu fiz o tratamento o ano inteiro, que também tem isso, que a gente pode fazer tratamentos um pouquinho mais fortes, mais concentrados, mais agressivos no inverno. Por quê? Porque lembra que eu falei, o calor, seja ele com sol ou sem sol, ele também é um agravante da mancha, ele também mancha, tá? Então ele também entra no processo de melanogênese. Então, quem trabalha em cozinha, quem trabalha com secador, quem trabalha o tempo inteiro com luz forte, perto da pele, perto do rosto ou perto de onde tem mancha, isso pode se agravar. Então, tem paciente minha que fala assim: doutora, eu fiz tratamento o ano inteiro, então tá chegando as férias. Posso pegar sol? Não. É para falar a verdade? Não pode pegar sol. Por quê? Você vai gastar dinheiro, você vai cuidar da sua pele o ano inteiro e basta um pouquinho assim de exposição solar, um pouquinho assim de raio UVA, UVB ou infravermelho, o que seja, o luz visível para manchar novamente. Como eu falei, o melasma é uma doença crônica, não tem cura. Ele vai estar sempre presente na sua pele, mas os melanócitos, que são as células envolvidas no processo de melanogênese que produzem a melanina, eles podem se ativar a qualquer momento, e a luz solar, os raios UVA, UVB, o calor, são fatores que aumentam a atividade dessas células melanocíticas. Então, não pode pegar sol. A paciente vai deixar de pegar sol? Também não. Então, assim, a gente fala, a gente orienta, mas muitas das vezes o paciente vai voltar pra gente com as mesmas queixas ou com as queixas piores. Por quê? A pele foi sensibilizada, aquela mancha foi sensibilizada, começou a tratar e aí teve efeito rebote, ou seja, um efeito pior, um efeito adverso pior, porque aí começou a tratar, pegou sol e a mancha veio muito pior. Gente, e acontece mesmo. Então, não deixa de tratar, não deixem de cuidar. Eu peço sempre para paciente o seguinte: tem gente que fala que prefere os protetores solares sem cor. Eu já prefiro os protetores solares com cor. Por quê? Porque a cor de base, ele também muitas das vezes tem os filtros químicos e físicos, então protegem mais ainda a pele do paciente. A cor, o pigmento, protege mais ainda aquele pigmento que está por baixo da sua pele, que é a sua mancha. Tá? Então, assim, eu peço para o paciente muitas das vezes usar o protetor solar e, além disso, usar aqueles protetores também em bastão, em pó, para dar aquela batidinha no final,
não passar a esponjinha, porque senão pode acabar tirando também o protetor solar. Então passa a esponjinha por cima para dar mais uma camada. E gente, muitas dúvidas de pacientes são: o quanto eu devo passar de protetor solar? O mesmo que eu passo de um ácido? O mesmo que eu passo de uma vitamina C? Não. O protetor solar, ele deve ser passado numa quantidade de tamanho de uma colher de chá, e não uma fina camada como a gente passa de um produto ácido, um produto como vitamina C, um anti-aging, não. O protetor solar deve ser aplicado numa quantidade de uma colherinha de chá, tá? Se for à praia, eu oriento reaplicar de hora em hora, ou no máximo de 2 em 2 horas. Por quê? Tá calor, vai suar, muitas das vezes a gente pode fazer isso aqui, ó, e a gente esfrega o rosto, a gente vai tirando o protetor solar. Vai na água, vai dar um mergulho, tem protetores solares que são à prova d'água, mas ainda assim eu peço para reaplicar, ok? Doutor, e aqueles protetores que são orais? Eles funcionam? Sim, na verdade eles funcionam também como antioxidantes, melhoram muito, evitam também o aumento da melanogênese, que é aquele procedimento todo do aumento da produção da melanina. Porém, eles não devem ser sozinhos, eles não devem ser tratamentos únicos, eles devem ser tomados, e também o protetor solar para passar, tópico. Então eu não abro mão do protetor solar, ele é o tratamento para o melasma. Então, se ficar alguma dúvida, mande mensagens, me procurem também no Instagram, sua dermatologista, no Facebook, podem mandar direct, mandem mensagens, tirem as suas dúvidas, porque melasma é um assunto muito extenso. A gente pode ficar aqui horas falando sobre melasma. Tirem as suas dúvidas. Este foi mais um vídeo da sua dermatologista. Não deixem de se inscrever, não deixem de curtir o canal, não deixem de curtir o vídeo e dar uma esfolhada no like. Até o próximo!